Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então, vamos dar continuidade aí à nossa disciplina, Projeto Integrador 2. Vamos adentrar aí, após o módulo 1, né, que a gente discutiu um pouquinho sobre os princípios da interdisciplinaridade e da sustentabilidade. Agora a gente aprofunda um pouquinho, né, trazendo esses elementos norteadores que farão, composição e serão aí princípios norteadores da proposição do projeto de vocês, né. Então, nós vamos discutir nesse módulo 2 a agenda dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e a sua importância na mobilização, de ações nas organizações, né, nas empresas, que é o objetivo, eh, do contexto de vocês, né. Então, para a unidade 1, a gente traz, né, alguns textos e também alguns vídeos, vocês vão acessar, para a gente compreender melhor esse universo norteador hoje das corporações, né, das organizações, dos negócios, né, que é conhecer aí o que compreende, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável e os seus principais objetivos, né, entender nesse contexto de surgimento, né, dos ODS e seus principais diferenciais a outros contextos anteriores, né, de anos anteriores, décadas anteriores. Então é importante observar, né, nesse contexto de criação, que foi no ano de 2015, né, a ONU, ela reúne, né, os estados membros, né, seus estados membros para definir esses objetivos do desenvolvimento sustentável, que são 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, são objetivos mais amplos, que compreendem aí abarcar não apenas a dimensão ambiental, que era uma preocupação anterior, mas traz principalmente aí também, contextos sociais e culturais nessa ampliação dos objetivos. Dentro desses 17 objetivos, a gente vai, também conhecer, né, que existem atrelados a esses objetivos 169 metas, né. Então, esses objetivos, né, de criação dos ODS norteiam essa agenda 2030, né, que é uma agenda aí de práticas, de ações, de norteamento aí, para, não só o governo, né, mas é uma agenda de Estado que compreende aí diferentes segmentos, né, da sociedade, da economia e da sociedade, principalmente, contemplando aí, baseada nos direitos humanos e nas, alterações, né, climáticas nos principais desafios sociais. Então é uma agenda aí, eh, que traz aí alguns elementos e de certa maneira ela é uma agenda integrada e baseada principalmente nesse atendimento dos direitos humanos, né. Os ODS também traz alguns desafios, né, para as empresas. A gente vai ver dentro dessa unidade, né, a partir dos textos, que contempla aí os 3 âmbitos do desenvolvimento sustentável, que a gente já sabe, né, o econômico, social, ambiental, mas também amplia, né, na perspectiva de compreensão desses limites planetários, né, alguns outros desafios, né, são trazidos principalmente aqui no contexto nosso, né, para as empresas, que um contexto social, por exemplo, né, as empresas participar de algumas políticas internas e coletivas, né, por meio de ações conjuntas com entidades, sindicatos, né, e também cooperação internacional para acelerar o desenvolvimento sustentável, né, do planeta. Outros desafios também dentro desse contexto social é desenvolver ações de combate à pobreza,
né, junto às comunidades onde a empresa atua, então nós vamos ter um pouco essas preocupações, né, ao compreender os objetivos do ODS, como que eles se alinham às perspectivas das organizações, alterar principalmente o padrão de consumo, né, então se a gente vai propor novos produtos, novos serviços, repensar, né, como a gente já discutiu no módulo 1, repensar um pouco esses padrões de consumo, né. Essa sociedade do consumo não se sustenta mais, né, numa lógica de sociedade. A noção de capacidade de carga, ela entra nesse contexto de discussão para rever principalmente as áreas de negócios e a inteligência de mercado também, né, demandando novos projetos, e novos produtos, né. Dentro desse contexto social, também é colocado para repensar e para discutir as condições de trabalho e da qualidade de vida dos colaboradores, né, da equipe que integra, as organizações, né. Então, promoção da saúde humana, treinamentos e educação de qualidade, então esses contextos aí eles são amplificados dentro das demandas dos ODS, né. Uma outra dimensão também muito importante, né, que entra em xeque, agora com mais profundidade, e amadurecimento, é a perspectiva da dimensão ambiental nos ODS, né, que são os desafios, e questões para um modelo de desenvolvimento econômico. Então, quando se pensa a perspectiva econômica, automaticamente, em paralelo, deve-se pensar aí as perspectivas, que provocam a crise ambiental, né, pensando aí nos impactos. Então, o devastamento, desmatamento de florestas, a contaminação das águas, a erosão dos solos, a perda da diversidade agrícola, a destruição da camada de ozônio, o aquecimento global, né, por meio da emissão de gases. Então, eh, todos esses elementos para pensar a dimensão aí, ambiental, é necessário, né, para as práticas empresariais, né. Então, por exemplo, programas de fomento à prática de agricultura familiar, o desenvolvimento rural sustentável, estratégias e modelos de gestão ecologicamente mais racionais, a conservação da biodiversidade, a proteção da qualidade dos recursos hídricos. Então, são vários exemplos que também a gente vai acompanhar nos relatórios, né, em outros documentos que eu vou disponibilizar para vocês, para perceber que, os princípios que norteiam alguns projetos dessas empresas permeiam, né, essas dimensões que, a gente discute, né, o social, o ambiental e o cultural, por exemplo, que entra aí como uma perspectiva mais incisiva na multiplicidade aí dos costumes, dos valores e crenças produzidos e difundidos nessas comunidades que estão aí ao entorno, né, dessas empresas, dessas organizações. Então a importância de valorizar, de proteger, né, a diversidade das línguas, as expressões artísticas, as diferentes visões de mundo, né. Então, esses elementos aí, essa integração desses elementos são importantes dentro desse contexto, né. E logo em seguida também, nesta mesma unidade, a gente, eh, acompanha, né, também traz para discussão aí, a criação, né, desse GRI, né, que na realidade é um organismo, né, uma organização internacional, né, Global Reporting Initiative, que adentra aí para trazer, né, algumas diretrizes e a criação de manuais, né, e guias orientadores, né, para os relatórios de desempenho econômico, social e ambiental dessas organizações, né. Então traz aí, esses modelos de relatório, que permitem aí gerir corretamente os indicadores dessas empresas. Então, pessoal, na sequência, né, de entender esses instrumentos, né, que os organismos
nos trazem, né, de orientação, de norteamento, né, para as empresas elaborarem esses indicadores, esses relatórios, eh, também, né, auxilia uma concepção, né, de uma agenda empresarial, que a gente também vai ver nos textos, para alinhar os discursos dessas organizações e suas práticas a partir desses 3 elementos norteadores, né, que é a responsabilidade corporativa, que vocês vão, eh visualizar, vocês vão compreender a sustentabilidade empresarial e também a perspectiva da gestão estratégica, né. Esses 3 elementos norteadores, eles, dão base, né, para a gente pensar que toda a cadeia de valor, né, da empresa, né, das organizações, elas têm que, ser pensadas, né, de maneira coletiva, né, de maneira integrada, a partir de redes, né, por isso da importância das parcerias, né. Então, quando se pensa, né, nessas práticas empresariais mais sustentáveis, né, nessas responsabilidade social, né, a importância, né, de chamar para o diálogo os atores sociais, os atores institucionais, as empresas, né, esses investidores, né, que de certa maneira vão estar pensando aí coletivamente, eh, essas perspectivas para atender aí a uma agenda, mais responsável, né, mais sustentável, né. Então, dentro dessa perspectiva, né, também nós vamos, compreender um pouco essas boas práticas de sustentabilidade, a partir do gerenciamento dos negócios de forma socialmente mais responsável e contributiva para a sociedade. Então, eh, ao se pensar em novos projetos, ao se pensar em produtos, serviços, novas proposições, elas têm que estar alinhadas, né, a esse contexto que prevê aí essa agenda, eh, dos ODS, né. Na mesma perspectiva, também surge essa iniciativa do Global Compact, né, que é uma iniciativa também proposta pela ONU, para encorajar aí as empresas a adotar políticas, né, de responsabilidade social corporativa, né, e sustentabilidade, nessa perspectiva, das suas práticas, né. Alinhar as estratégias da empresa aos princípios universais dos direitos humanos, trabalho, meio ambiente e também anticorrupção. Então também é um instrumento aí que, nos permite compreender esses avanços e o amadurecimento da perspectiva da sustentabilidade para as organizações, né. Dando sequência, então, pessoal, nas discussões, né, aí a gente traz um pouquinho, né, de alguns termos, né, um pouco mais inovadores também, eh, mas que são práticas, né, que as empresas, têm adotado para alinhar, né, as suas ações, no contexto de atender aí a agenda ODS, né. Então, um desses termos, né, é o ESG, é um termo americanizado, mas que representa aí a perspectiva da governança, a perspectiva social e o ambiental, aí, né, de modo que os investidores, né, eh, para essas organizações, né, os investidores considerem os requisitos socioambientais em seus planos de investimento, comprometendo-se com a adoção de novas práticas sintonizadas com os ODS e maior responsabilidade corporativa, né. Então esse termo surge, de maneira aí a que as empresas, as organizações atendam essa perspectiva. Então seria como se fosse um investimento aí consciente na busca de solução para os graves problemas de ordem social e ambiental, né, na perspectiva sempre de resultar em impactos mais positivos no âmbito social e ambiental. Então a gente está dentro de um contexto planetário, né, não é mais uma responsabilidade apenas de um ou outro setor, mas, uma responsabilidade também atitudinal de cada pessoa,
né, e a sua organização e a sua corporação, de modo aí, a atender e a se alinhar às perspectivas, dos ODS. Um outro terminho também, uma outra perspectiva aqui no Brasil mais, eh com mais intensidade, é esse termo da ecoinovação que entra aí, né, pra é um novo olhar, né, para os negócios, especialmente para os pequenos negócios que têm, tomado uma proporção muito grande, né, em termos de pensar essa perspectiva de gestão, né, de administração, né, então os pequenos negócios, por exemplo, compõem praticamente 90% do total das empresas, né, hoje em dia. Então, esse conceito, né, de ecoinovação, que é um olhar para o negócio voltado, né, para a perspectiva da sustentabilidade, tem adentrado aí esse universo de pensar aí os negócios, né, e nessa perspectiva aí também de pensar essa cadeia de valor, né, e de identificar os principais elementos, né, as estratégias para inovação dentro dos princípios do ODS, né. Então, pensar na sustentabilidade para reduzir os custos, né, para deixar a empresa mais competitiva, estimular, mais impactos positivos. Então, no vídeo também traz, alguns exemplos, né, de como pensar essa perspectiva também nos pequenos negócios, né, e não apenas nas grandes empresas, grandes corporações, né. Logo em seguida também, dentro dessa unidade, a gente traz aí um texto, né, pra a gente compreender, né, que um modelo, né, um exercício, um modelo de organização mais próximo também, que a gente tem conhecimento, são as cooperativas, né, e de que maneira as cooperativas, né, elas contribuem no processo de concretização dos ODS e suas metas, né. Então, por meio dos atores sociais, do movimento cooperativista e guiadas por princípios da solidariedade e compartilhamento, elas assumem aí um papel de destaque na promoção dos ODS. Então, esse movimento cooperativista que a gente vai aí compreender, né, por meio desse texto, permite, né, esse diálogo que o texto traz também para compreensão de 4 plataformas de ações dessas cooperativas para atender e se alinhar aí a uma agenda, a Agenda 2030, né. Dentro dessa perspectiva também, novamente, né, eu reforço sempre para vocês rever esses padrões de consumo, né, então não é mais uma lógica de uma sociedade consumista, apesar de a gente ainda estar inserindo dentro desse contexto, mas rever aí padrões de consumo para a condução de ações, mais socioambientais. Todos esses elementos aí resultam, né, vão ser congruentes a uma perspectiva de uma governança mais participativa, né, de entender aí, essa reunião de todos esses atores importantes, ao se pensar, né, ao se elaborar uma proposta, de produto, de um novo produto, de um novo serviço, né. E aí, por fim, também, né, a gente acaba trazendo para discussão, né, num desses textos aí, esse guia SDG Compass, né, que é um guia elaborado aí para um guia de orientação para as empresas, né, de modo que elas alinhem as suas estratégias para o atendimento dos ODSs, e aí traz, 4 elementos norteadores aí dentro desse guia, que é primeiramente entender o ODS, né, as empresas entenderem essa perspectiva do ODS, definir algumas prioridades, né, para suas ações, com base nos impactos negativos e positivos e também nos riscos que podem
estar aí, atribuídos nesse sentido, a perspectiva de estabelecer metas, né, isso acho que é comum para todas as empresas, e a perspectiva da integração, né, entendendo aí que a solução são de problemas mais sistêmicos, né, e aí a importância de parcerias, nesse sentido. E o último elemento, o quinto, é a comunicação, né, que seriam esses relatórios, né, esses relatos, eh essa promoção dos indicadores, né, os relatórios por meio da transparência demonstrando, os avanços, né, de cada proposição de ação dessas empresas para a sociedade, né. Então essa perspectiva da transparência ela entra, muito em vigor. E por fim também a gente, compartilha, né, alguns vídeos e também discute um pouquinho, em texto, né, essa perspectiva dos negócios de impacto que vem aí um pouco, fazendo uma relação com negócios sociais, vamos pensar assim, né, que é essa que são todas essas organizações, né, que partem de um modelo de negócio mais sustentável, que tem como principal objetivo aí resolver um problema social ou ambiental coletivo por meio de mecanismo de mercado e sustentabilidade financeira, né. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai percorrer por esses 3 elementos norteadores, né, a inovação social, pensando que a inovação aqui é um processo, né, que leva a resolver uma demanda social, né, um problema social com originalidade e efetividade. Então, melhorar, por exemplo, os processos, essa perspectiva da conexão novamente, né, ampliação de redes, para recombinação de recursos, né, gerar novos conhecimentos e também novos produtos ou serviços, e a transformação subjetiva aí que entra, dentro dessa perspectiva de também se transformar, né, enquanto pessoa, permitindo uma mudança de atitude enquanto gestor, né, enquanto empreendedor, e uma mudança também de propósito de vida ao, compor um negócio, ao propor um projeto, ao propor uma ação, né. E eu, particularmente aí trago, né, que dentro dessa proposta de negócios sociais também entra, esse olhar, né, para as comunidades, onde as empresas estão envolvidas ou na região, né, e sua relação com as tecnologias sociais, né, porque as tecnologias sociais, elas representam esses processos, produtos, né, técnicas que podem ser utilizados para resolver, né, desafios sociais das comunidades, baseado na ecologia de saberes dessas comunidades, né, então não se negligencia, né, aquilo que é produzido, aquilo que tem de autoria dessas comunidades, mas se coloca aí no processo de escuta desses principais desafios e, propõe, né, processos ou técnicas que auxiliam aí a reverter esse desafio social enquanto um benefício, né, social. Então, por exemplo, se a gente pensar em educação social financeira, né, fornecendo instrumentos de poupança para essa comunidade, modelos de orçamento, por exemplo, participação em empreendimentos também para melhoria do desenvolvimento dessas comunidades, como se, apresentar, né, propostas de poupar recursos de forma coletiva, então tudo isso está dentro desse contexto, né, de pensar as tecnologias sociais, pensar as comunidades, né. Um outro exemplo, por exemplo, é oferecer cursos, né, expressões artísticas, esportes, né, acesso ao trabalho para as crianças e jovens que estão em situações de risco. Então, a gente vê várias ações nesse sentido também de empresas que promovem esse tipo de situação para facilitar aí a promoção de saúde e a fixação dessas comunidades em seus territórios, né. Então, isso é um olhar, né, para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento sustentável no território dessas, comunidades, tá. Então, esses são os elementos aí que vão ser dialogados aí no módulo 2, para que no módulo 3 a gente adentre aí
para a compreensão do projeto em si e os seus elementos, para depois vocês começarem, né, a pensar etapa por etapa da elaboração desse projeto, alinhado, né, a essa perspectiva, a essas dimensões dos ODS, as dimensões sociais, ambientais e culturais, tá. Então algumas referências que a gente utilizou aí no módulo, não deixem de acessar também os materiais extras que estarão disponíveis nas outras ferramentas, tá ok pessoal? Até o próximo módulo e muito obrigada.